Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, Fiat Voluntas Tuo Brasil. Nós vamos iniciar mais uma meditação do Livro do Céu, da Serva de Deus Católica, Luísa Picarreta, em que nós vamos hoje ler o volume 23, capítulo 41, 3 de março de 1928. Todas as coisas partem de um só ponto: sublimidade do estado de Adão. Por que nosso Senhor até agora não manifestou seu estado feliz? Quem possui a unidade possui a fonte do bem. E antes de iniciarmos, reze comigo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma e me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Louvemos ao Senhor porque Ele é bom em todos os momentos. Desde já, gostaria de agradecer ao Senhor por este momento que nós vamos ter na presença dEle, em que vamos ler mais um trecho do Livro do Céu, tão importante para nós, para a nossa caminhada. Deixa eu só verificar aqui rapidamente se porventura estaria cortando aí para vocês a visualização do texto. Eu acredito que não. Então vou voltar aqui para a tela cheia para a gente começar. E o tema é: todas as coisas partem de um só ponto. Sublimidade do estado de Adão. Por que nosso Senhor até agora não manifestou seu estado feliz? Quem possui a unidade possui a fonte do bem. Meu pobre coração nadava na dor da privação de meu doce Jesus. Me sentia sufocar pela dor, e a qualquer custo teria querido encontrar aquele por quem sou tão torturada, para lhe dizer minhas angústias. Mas enquanto isso pensava, o meu amável Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me: minha filha, não temas pelo que sentes na tua alma, porque não é outra coisa senão o trabalho que está a fazer em ti o meu Fiat divino. Então, é porque ela está nesse estado de se sentir sufocar pela dor, tá na privação de Jesus, e ela queria a todo custo encontrar Jesus, né? Ela estava sentindo a tortura por não ver Jesus, por não estar, né, percebendo essa presença de Jesus com ela. E aí ela estava sentindo essa angústia, né, essa desolação por causa disso. E Jesus vem dizer a ela que ela não precisa ficar com medo disso, né, ficar perturbada por causa disso, de estar sentindo, né, essa privação. Porque isso é bom, né? No fim das contas, isso é bom. Ele está dizendo, isso é consequência do trabalho que o Fiat Divino está fazendo nela. Então, quando Jesus ele diz assim, o meu Fiat Divino, ele está se referindo à vontade dele,
né? Então, ele está se referindo à vontade dele que está agindo na Luísa. A vontade dele que está se manifestando dentro dela, que está agindo dentro dela. Então, a gente tem que entender isso. Quando Jesus fala assim, o meu Fiat divino. Então, é uma ação do Fiat divino. É dessa vontade divina em ação. A vontade divina está em ação. Ela está no faça-se. Então, ela constrói, né? É uma vontade que é capaz de construir, né? A gente precisa entender isso também. Deixa eu só ler aqui um pouquinho, esse volume está bem alto. Pronto. Ele está encerrando tudo em ti. Todos e tudo em ti. Então, olha o que Jesus está falando, bem interessante. Então, a vontade dele está encerrando tudo dentro da Luísa. Todos e tudo dentro dela. Todos os séculos passados e futuros, para fazer com que tudo que o supremo querer na criação fez, ponha em ti o seu germe, para receber de você as satisfações e a correspondência que as criaturas devem a todos seus atos. Por isso, não se preocupe, porque em cada hora de sua vida são séculos que minha vontade encerra. E é necessário que quem deve ter seu ato primeiro em minha vontade reinante deve ter a origem dela para poder desenvolver sua vida divina. Vamos tentar entender o que Jesus está falando aqui, né? Então, primeiro ele está dizendo essa realidade, que a Luísa, ela está encerrando todo o tempo, tudo. E aí ele diz os séculos passados e futuros. E aí ele fala, para fazer com que tudo que o supremo querer na criação fez, põe em ti o seu germe. Tudo o que a divina vontade fez na criação, coloque esse germe dentro da Luísa, esse germe de criação dentro da Luísa, né? E aí, por que disso? Jesus fala, para receber de você as satisfações e a correspondência que as criaturas devem a todos seus atos. Então, a cada ato que a criatura recebe de Deus, esse ato, né, esse amor de Deus em direção à criatura, ele, por justiça, merece uma correspondência, porque Deus está doando para essa criatura. Então é justo que Deus receba dessa criatura. Deus, incriado, está doando para um ser criado aquilo que ele é, seja a vida. Então, a vida, Deus é a vida. E se Deus está doando para uma criatura o ar, a água que ela bebe, o alimento que ela toma, a luz, Deus está doando para ela a vida, que é Ele mesmo. E Ele está mantendo a alma dessa criatura o tempo inteiro. Não só o seu corpo, mas a própria alma está sendo mantida pela divindade o tempo inteiro. Então, Deus está doando para essa criatura. Ele está doando. Mas essa doação que Deus faz, ela merece uma correspondência. E Jesus está falando aqui assim. As criaturas devem essa correspondência a Deus. Por cada ato que elas recebem de Deus. Cada ato que a criatura faz, ela está, na verdade, recebendo do Criador
toda essa vida, essa força, essa aptidão para fazer aquele ato. E cada ato, né, cada vida, vamos dizer assim, que ela recebe do Criador, merece uma correspondência, né? Então ela precisa doar para o Criador de volta, ela precisa dar um retorno para o Criador. Como as pessoas não fazem isso, Jesus está dizendo que ele quer receber do Filho da Divina Vontade isso que ele não recebe das outras pessoas. Entendeu? Aí ele vai receber essa satisfação em nome de todos, mas de uma pessoa só, que é o Filho da Divina Vontade. Né? Vamos dizer assim, de uma pessoa só. Porque ele encerra dentro dessa pessoa esse germe da criação. E aí, em nome de todos, como representante da família humana, nós, filhos da Divina Vontade, estamos continuamente fazendo esse trabalho de dar a correspondência que Deus espera dos nossos atos, porque Deus ele já está nos doando o tempo inteiro. Ele espera agora receber da criatura o que é dele por direito, o que ele merece receber, porque ele já está doando. Certo? E essa correspondência, né, os filhos da Divina Vontade precisam dar o tempo inteiro ao Criador. E quando o Filho da Divina Vontade ele faz isso, ele faz consciente de que ele está em nome de todos, de que ele está como um representante da família humana. Assim viveu a Nossa Senhora, assim viveu Jesus. Por isso que os atos deles, todos, reverberam em méritos constantes para todos nós, porque eles estavam totalmente alinhados com essa vontade divina, porque é a vontade divina que quer fazer isso com a gente, de fazer com que nós sejamos representantes da família humana, de fazer com que nós sejamos esses portadores do germe, de fazer com que nós possamos dar essa correspondência à, à divindade que os outros não estão dando. Mas nós estamos, e isso é suficiente. Uma vez que aconteceu isso aqui, né? Estamos representando todos eles. Por isso, não se preocupe. Jesus está falando para Luísa. Por isso, não se preocupe, porque em cada hora de sua vida são séculos que minha vontade encerra. E é necessário que quem deve ter seu ato primeiro em minha vontade reinante, quem deve ter seu ato primeiro em minha vontade reinante, deve ter a origem dela, deve ter a origem dessa vontade reinante, para poder desenvolver sua vida divina. Eu vou ler adiante aqui para ver o que Jesus fala mais. Todas as coisas partem de um ponto, e daquele ponto se alargam e se difundem a todos. Olhe, também o Sol tem seu primeiro ponto, seu centro de luz, sua esfera, e desde seu centro enche de luz a toda a terra. Por isso segue a minha vontade e não se preocupe. Jesus ele está falando que ele está depositando na Luísa, está encerrando na Luísa, colocando dentro dela. Nossa. Ai, Jesus, é muito grande isso aqui que ele está dizendo. Ele está colocando dentro dela esses séculos de vontade divina operante. Ele está depositando tudo dentro dela.
porque em cada hora de sua vida são séculos que minha vontade encerra. Cada hora são séculos que minha vontade encerra. E depois ele diz: e é necessário que quem deve ter seu ato primeiro, e minha vontade reinante deve ter a origem dela, para poder desenvolver sua vida divina. A origem da vontade divina deve ter a origem da vontade divina. Uau! Então, assim, eu entendo que a origem da vontade divina é o amor do próprio Deus. É o próprio Deus. Ele é amor mesmo, gente. Ele é amor. A essência de Deus é essa. Ele não sabe ser outra coisa. A essência de Deus é essa mesmo. Então, é muito claro isso. É muito claro isso. Para que nós tenhamos a vontade divina, nós precisamos ter o próprio Deus. Deve ter a origem da vontade divina. Mas aí é muito grande essa parte aqui, eu estou tentando entender com Jesus. Porque ele fala, porque em cada hora de sua vida são séculos que minha vontade encerra. São séculos e séculos que a vontade divina encerra. Por que isso? Porque finalmente agora Deus ele está conseguindo desenvolver em um ser humano aquilo que ele sempre quis. O que a vontade dele, o que o querer dele sempre quis desenvolver, mas não podia. Até então Deus, ele não podia. E aí o que aconteceu durante esses séculos? A vontade dele, a vontade divina, a vontade de Deus, ela ficou como que sufocada. Ela ficou como que suspensa. Essa vontade reinante que Jesus fala aqui, Jesus, ele fala da vontade reinante. Essa vontade reinante, ela não estava acontecendo plenamente. Só que aí agora, por causa, né, que a Luísa, nessa época aqui que Jesus estava falando, né, com ela, então era a Luísa que estava aberta a receber essa vontade reinante. E aí dentro dela, ela recebia toda essa vontade divina e ela recebia o desabafo de Deus, o desabafo de séculos e séculos e séculos, e que ele queria fazer com que a vontade dele reinasse, mas o homem não entendia a vontade divina e o homem não estava pronto para receber, para desenvolver essa vida divina dentro dele. É por isso, então, que cada filho da divina vontade, os filhos da divina vontade, em cada hora de sua vida, encerra esses séculos de vontade divina, porque é o desabafo de Deus. A cada momento que você vive, em algum momento, tipo assim, né? Vamos imaginar assim. Ó, pegar aqui um exemplo. Imagina assim, que você vai tomar água na divina vontade. Só que imagina quantas pessoas ao longo dos séculos tomaram água e não foi na divina vontade. É muito simples, mas o seu ato de você tomar água encerra todos esses seres humanos que tomaram água e não foi na divina vontade. Eles tomaram água xingando. Eles tomaram água reclamando da água. Eles tomaram água enquanto estavam pecando. Eles tomaram água e nem agradeceram a Deus, sequer pensaram em Deus. Então, tem muitos e muitos atos
e que a vontade divina não reinou. Os seres humanos tomaram água e a divina vontade não reinou nesse ato de tomar água. Mas você vai conseguir encerrar isso no seu ato. E você, filho da divina vontade, vai conseguir, né, pegar todas essas criaturas que fizeram o mesmo ato que você está fazendo, né, e vai conseguir dar a satisfação para Deus, entendeu? Então é isso que é esse encerrar que eu estou entendendo assim, tá? E aí depois dessa partezinha que ele fala, né? Ele diz assim: e é necessário que quem deve ter seu ato primeiro em minha vontade reinante deve ter a origem dela para poder desenvolver sua vida divina. O ato primeiro na vontade reinante. Quem deve ter seu ato primeiro em minha vontade reinante. Esse ato primeiro aqui, né, que eu também fiquei pensando o que que seria. No caso, né, nós, filhos da divina vontade, é que temos esse ato primeiro na vontade reinante. Eu compreendo assim, o ato primeiro é esse ato de interior, um ato interior de correspondência a Deus. Então, é o ato primeiro na divina vontade, certo? Não é tipo assim, porque o ato na divina vontade é eu tomar água. Não é simplesmente isso. Você pode, né, tomar água na divina vontade, vai ser um ato na divina vontade, claro. Mas o ato primeiro que você faz para que o ato de você tomar água seja na divina vontade é um ato interior. Então, o ato primeiro é você estar em direção a Deus. Quando você toma água em direção a Deus, porque você segue a ordem divina, que é que você tome água. A ordem divina é que você possa manter o seu corpo para conservar a sua vida, porque a sua vida é um dom de Deus. E você tem muito vivo isso. E você tem muito clara essa intenção de que você deve seguir isso. Vem muito claro na sua mente, é muito nítido isso. Ou outras razões divinas que Deus pode dar para você de entendimento na hora que você está tomando aquela água. Mas aí você tem esse ato primeiro em direção a Deus, de correspondência a Deus. O ato primeiro é sempre correspondência a Deus. Nunca por causa de você, né? Sei lá, você pode tomar água, né? Igual uma pessoa pensa separado de Deus, né? A pessoa que toma água assim, separado de Deus, ela pode pensar assim: eu vou tomar água porque eu vi na internet que tem que tomar água, senão ou o pulmão não, senão o rim vai parar. Tem que tomar 2 litros de água, porque senão o rim vai parar. Eu não quero que o meu rim pare. Deus me livre do meu rim parar, então eu vou tomar água todo dia, 2 litros de água e não sei o quê. Ou então vou tomar bastante água, porque eu vi que hidrata a célula, fica com o rosto rejuvenescido e não sei o quê. E aí a pessoa faz esses propósitos, mas a parte de Deus. Não é junto com a divindade, não é junto com o divino. Não tem o pensamento divino, não tem a correspondência ao Criador nesse ato, não tem. Ela faz o ato simplesmente por um motivo humano. Um motivo humano, é um motivo humano. Eu quero hidratar minhas células, eu não quero ter pedra no rim. Motivo humano. Não tem o ato primeiro de correspondência a Deus. É por isso que ele está dizendo: é necessário que quem deve ter seu ato primeiro em minha vontade reinante, tá vendo? O ato primeiro é sempre um ato interior. É por isso, né? O pecado é da alma. Quem peca é a alma.
quando acontece um pecado, por mais que seja um pecado de luxúria, por exemplo, mas quem peca é a alma, né? É tanto que tem uma frase muito famosa, acho que é de Santa Luzia, não lembro, é uma santa mártir aí, da igreja primitiva, né, que chama. Então, ela fala assim, se a alma não consente, o corpo não peca. A frase é assim, se a alma não consente, o corpo não peca. Porque os soldados que haviam prendido ela ameaçavam ela de estuprar ela. E aí ela fala essa frase para eles: se a alma não consente, o corpo não peca. E aí que tá, né? Porque sempre tem um ato primeiro, que é um ato da alma, que é um ato espiritual. Esse ato primeiro, que, que aí, né, depois que segue, né, esse ato exterior, esse ato externo. Mas antes dele houve um movimento interior. Teve que mover uma vontade que estava direcionada a algo ou a alguém. Por isso que a gente dá a nossa vontade para Deus. Porque a nossa vontade, ela deve estar orientada para Deus. Deve estar sempre orientada para Ele. Os nossos atos, todos, precisam estar numa orientação, numa razão, num motivo divino, num propósito divino. Entende? E aí que tá. Então, tudo que a gente faz é por causa de um propósito divino, é por causa de uma vontade divina, de um, um motivo, uma razão, alguma coisa divina que Deus nos faz perceber. E assim, não é que seja tudo muito glamuroso, muito grandioso. São coisas muito simples, mas que Deus nos permite fazer pensando nele, né? Pensando no que ele quer mesmo de nós, na vontade dele mesmo. Mas são coisas muito simples, sabe? Muito simples assim. Mas é tudo orientado para Deus. O ato primeiro está realmente na vontade reinante de Deus, né? E precisa pelo menos de ter essa intenção. Porque, assim, no começo, a gente não tem tanta clareza, né? Porque a gente ainda está ganhando as luzes divinas, né? A gente ainda está trocando, assim, o nosso pensamento humano pelo pensamento divino. Mas a gente precisa de ter, pelo menos, a intenção de estar sempre orientado para Deus, na vontade reinante dele. Tem que ter, pelo menos, essa intenção de ficar ali com Deus o tempo inteiro, ter a intenção, entendeu? Aí no próximo parágrafo, não, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, só um pouquinho. Essa partezinha aqui de baixo que eu queria ler novamente. Todas as coisas partem de um ponto, e daquele ponto se alargam e se difundem a todos. Olhem também o Sol. Tem seu primeiro ponto, seu centro de luz, sua esfera, e desde seu centro enche de luz a toda a terra. Por isso, segue a minha vontade, não se preocupe, né? Não se preocupe. Então, aqui tem a ver com esse encerrar a todos. O Filho da Divina Vontade, ele acaba sendo esse sol, ele encerra a vontade divina dentro dele. É muito grande isso, né? Gente do céu, como é grande isso, é muito impressionante. Jesus, ele faz a gente experimentar na prática o que, que é isso, né? Você vê, assim, eu observava que eu, eu mudei totalmente, né? Depois que eu conheci a vontade divina, eu sou outra pessoa, eu sou outra pessoa. E eu observava, assim,
que as pessoas sentem o efeito da vontade divina dentro de mim. Elas sentem o efeito. Elas conseguem usufruir desse efeito. Pode ser que elas não percebam, pode ser que elas não se deem conta disso, mas o fato é que elas estão recebendo o efeito da vontade divina dentro de mim, porque eu mudei totalmente. Eu mudei totalmente, para melhor, claro, né? A vontade divina fez o trabalho para melhor. Mas as pessoas não conhecem a vontade divina, elas não sabem que é a vontade divina dentro de mim. Elas não sabem por que que eu mudei. Tá entendendo? A razão que eu mudei. Por que que antes eu fazia desse jeito, agora eu faço de outro jeito? Elas não sabem por quê. Elas não sabem qual foi o pensamento que Deus me deu, a vontade divina que Deus me deu para poder mudar. Elas não sabem isso. Elas não, nunca pensam nisso, elas não refletem sobre isso. Elas não sabem sobre a vontade divina dentro de mim. Da mesma forma, o Filho da Divina Vontade, ele é esse sol, ele concentra a vontade divina dentro dele. E aí que, a partir dele, por causa, né, que a vontade divina está dentro dele, atuando dentro dele, Deus consegue essa liberdade para reinar em uma criatura por meio do Filho da Divina Vontade, e isso gera efeitos e efeitos e efeitos sobre todos os seres humanos. Sobre todos os seres humanos. Porque o Filho da Divina Vontade, quando ele faz um ato de correspondência a Deus, ele faz em nome de todos os seres humanos. Então, é luz para todos os seres humanos. Mas ninguém percebe. Mas ninguém se dá conta. É muito interessante isso. E eu também percebi, assim, que, tipo, parece muito insignificante, né? O que eu faço, a posição que eu ocupo, a pessoa que eu sou. Eu pareço uma pessoa muito insignificante no contexto, né, em que eu vivo, assim, do meu trabalho, na minha casa. Mas pode ter certeza que se eu saísse da ordem divina, se eu saísse da ordem da divina vontade, essas pessoas que convivem comigo, elas iriam sentir total diferença, né, gente? E o sol, ele é assim. O sol, ele é assim. Ele nasce todos os dias, de tal forma que ele se torna banal. Ninguém acorda e percebe o sol e agradece pelo sol e acha o sol uma coisa extraordinária. Nossa, meu Deus do céu, olha isso, o sol despertou mais um dia. Meu Deus do céu, que coisa incrível! Não acredito nisso que o sol nasceu hoje. Que coisa extraordinária! Olha isso, o sol está iluminando as plantas. Meu Deus do céu! Ninguém se importa com o sol, né? Ninguém se importa com ele. Agora, né? Imagina, dá meio-dia e o sol não nasce. Você vê a confusão que é, a bagunça que é, o desespero que é, as trevas que é. Dá meio-dia e o sol não nasce. Gente do céu, as pessoas iriam ficar malucas. As pessoas iriam ficar loucas, louquinhas da Silva, né? Da mesma forma. Da mesma forma, né? A gente se torna esse sol porque a divina vontade está encerrada dentro de nós. E mesmo que as pessoas não percebam nada, elas nunca percebem nada. É incrível isso, elas nunca percebem nada. Mas nós estamos o tempo todo em correspondência à divina vontade, fazendo em nome de todos e gerando esses efeitos para todos, claro, né? Mas ninguém percebe nada. E mesmo esses efeitos que estão associados diretamente a nós, né? Porque a gente cumpre o nosso dever, estamos no nosso posto, tal, 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 e tem esses efeitos
vamos dizer assim, diretos, né? Que as pessoas poderiam perceber, mesmo assim elas não percebem. Elas não percebem, né? Mas se a gente, por acaso, saísse do nosso posto em algum momento, as trevas, né, iria, na mesma hora, recair ali, aquela pessoa iria perceber, nossa, né, que coisa. Porque a vida é assim, quando as coisas estão na ordem que elas deveriam estar, né, que tudo flui bem, tudo vai bem, tal, não acontece nada de extraordinário. Você vê que, por exemplo, você vai para uma selva, para uma floresta, você vê como é a vida lá, né, das coisas, da planta, dos animais, é tudo muito calmo, não tem esses glamour, essas coisas todas, é tudo muito calmo. A vida acontecendo ali, na ordem estabelecida por Deus, é muito calmo. Já a desordem, ela sim, ela gera bagunça, ela gera barulho, ela gera realmente um, um, um escarcéu, a desordem que gera esse, como é que eu posso dizer assim, é, essa coisa assim chamativa, né? A ordem não, mas a desordem sim. A desordem é latente, a desordem é persistente em, em aparecer, sabe? Porque realmente tem alguma coisa fora do lugar, aquilo já lhe salta os olhos, aquilo já lhe incomoda, né? Você já fica inquieto, você já quer resolver, você não consegue ficar em paz, você já naturalmente faz barulho, né? Você vê uma coisa fora do lugar, naturalmente aquilo faz barulho, né? Mas quando uma coisa está no seu devido lugar, então, ok, beleza, né? Não precisa você dizer nada e tal. Então é mais ou menos assim que a gente vive, né? Na divina vontade. A gente encerra ela dentro de nós, mas não é perceptível isso de fora das outras pessoas, né? Vamos lá. Depois seguia meu giro na divina vontade, chegando ao Éden para unir-me ao estado de Adão antes de pecar, quando possuía unidade com seu Criador. Adão possuía uma unidade com o Criador, e não tinha vontades, a vontade humana do Adão não era separada da vontade divina, ela era unida. Então, ele estava na unidade com o Criador, porque a vontade humana dele era unida à vontade divina, certo? Para recomeçar meus atos junto com ele e para suprir e continuar depois que a perdeu ao cair em pecado. Então, ela foi fazer esse ato de suprir o que Adão perdeu e de continuar aquilo, né, a correspondência que ele deveria ter continuado a Deus e ele não continuou, né? Porque ele se retirou da vontade divina. Ele tirou a vontade dele da vontade divina. E aí ele começou a pensar de forma humana, a ter propósitos diferentes dos propósitos de Deus, a pensar de uma forma diferente, né, da forma de Deus pensar e a querer coisas diferentes do que Deus queria. E aí Luísa fala: pensava em mim. Por que Jesus bendito não manifestou a ninguém o estado sublime, as maravilhas que passavam entre Adão inocente e seu Criador, o oceano das felicidades, das belezas que possuía? Tudo estava concentrado nele, tudo dele partia. Oh, se conhecesse o estado de Adão, suas grandes prerrogativas, talvez todos suspirassem por retornar à origem de onde o homem saiu. Uau! Incrível mesmo. Fiquei imaginando, né? Mas, meu Deus, do céu, que grande que é isso aqui. É muito grande, né? E a Luísa, ela tá fazendo essa pergunta aqui para Jesus, só para contextualizar, porque Jesus, ele nunca tinha falado para nenhum santo sobre isso, sobre o estado de Adão, sobre como era.
a relação de Adão com Deus. Ele só pôde falar e manifestar isso e fazer conhecer o que era isso para Luísa. Ele não falou mais para nenhum outro santo. Nenhum outro santo. Ninguém tinha noção do que era, gente, viver na vontade divina. Ninguém tinha noção disso, tá? E para muitos isso ainda é muito escandaloso. Falar de santidade divina, de santidade original, é muito escandaloso isso. As pessoas, muita gente não acredita nisso. Muita gente não acredita, pensa que, ah, não, santidade é tudo igual, não existe isso. Ah, não, imagina, o mais alto grau de santidade é, o Padre Pio alcançou, a Teresa d'Ávila alcançou, Santo Agostinho alcançou, nem vem com essa que tem outro grau de santidade, isso é mentira, não existe isso. Não, essa santidade aí do Adão é a santidade da Santa Teresa d'Ávila. Não é, gente. Jesus fala claramente aqui no livro do céu que não é. Não é a mesma coisa. Não é a mesma santidade. Não é o mesmo estado do que esses santos viveram. Não é. Não é mesmo. E aí a Luísa, ela fica meio sem entender. Ela fica muito constrangida, gente. Porque, imagina, Jesus fala dessas coisas. É tudo muito novo, entendeu? Tudo muito novo. E ele fala dessas coisas para ela, escolhe ela, ela fica muito constrangida, né? Mas enquanto pensava isto, meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e toda bondade me disse: Minha filha, a minha paterna bondade só manifesta um bem, quando deve levar uma utilidade às criaturas. Se isto não vejo, e que aproveitaria o manifestá-lo? Ele está dizendo assim, que ele só faz um bem universal. Deus ele não pensa assim, ah, eu vou ajudar fulaninho. E ele só ajuda fulaninho. Deus não pensa assim. O pensamento divino é diferente. Quando Deus faz alguma coisa em direção a uma criatura, ele faz em direção a todas as criaturas. É porque ele vê que, de alguma forma, todas as criaturas vão ser beneficiadas através daquele bem que ele fez para o fulaninho, tá, gente? Só que a visão humana, ela é encurtada, então ela não vê a dimensão, a proporção que esse bem alcança os demais. Ela não vê, a visão humana não vê, tá? Então, Deus curou, vamos supor, Deus curou a Maria, né? Deus curou a Maria. Beleza. Só que aí a visão humana só vê isso, né? Deus curou a Maria, que mora lá na esquina, tal, que é filha do seu Carlos e tal. E foi muito lindo o milagre que Deus fez para lá, que ela estava morrendo na UTI, Deus curou ela e ela voltou para casa e tal. Aí Deus vê essa parte. Aliás, as pessoas veem essa parte, né? Mas elas não vê que Deus, na verdade, quando ele curou essa pessoa, ele fez um bem em direção a todas as criaturas, não foi só em direção a ela. Deus não pensa de forma isolada, gente. Deus não pensa como a gente pensa. Deus não é assim, gente. Tá? E quando a gente passa a viver na vontade divina, a gente também passa a não ser mais assim. A gente não pensa mais dessa forma isolada, de fazer um bem para uma pessoa, para ela poder ficar feliz. A gente não pensa assim. A gente pensa na totalidade, no que é melhor para todos, né? Claro que a gente não consegue pensar igual Deus, na dimensão que ele pensa, né? Mas dentro da nossa pequenez, a gente passa a pensar na universalidade. Automaticamente, a gente pensa na universalidade, no que vai ser melhor para todos, né? E aí que tá. Então, quando Deus ele cura alguém, por exemplo,
Ele tá vendo que aquela pessoa, de alguma forma, a vida dela vai alcançar a vida de outras pessoas. Então, vale a pena manter essa pessoa viva, porque quando ele cura essa pessoa, ele vai fazer o bem para outras pessoas também. Então, Deus pensa mais ou menos assim, entendeu? Deus pensa mais ou menos assim. Ele, quando ele faz um bem, manifesta alguma coisa para alguém, ele faz para todas as criaturas. Só que não é tão fácil de entender isso. Não é tão fácil de entender isso, né? Não é tão fácil de penetrar a mente divina, né? Porque a gente humanamente vê casos em que a gente diz, nossa, Deus deveria ter curado essa mãe de família. Deus deveria ter livrado da morte esse pai de família. Olha que tristeza. Eu não tô vendo, né, nada, como é que se diz assim, de benéfico nisso. Eu só tô vendo mal. É claro que se Deus tivesse curado esse homem, aí sim que o bem teria se manifestado e tal. Mas não é assim, gente, né? Deus não pensa dessa forma. O bem que Deus ele proporciona para todos é um bem que não é de uma dimensão material e temporal. É um bem de uma dimensão imaterial e atemporal, ou seja, são bens eternos. Então Deus sempre vai pensar nisso, num bem eterno para as almas. Se ele vê que é a melhor hora de alguém morrer, ele vai levar essa pessoa, porque é o maior bem que ele está fazendo para ela. É a melhor hora dela morrer. Então ele vai levar, entendeu? Mas ele não vai deixar de manifestar o bem para as outras criaturas, por mais que pareça que é um mal, né? Mas ele vai, através da cruz, manifestar algum bem para a família daquela mãe, daquele pai. Ele vai, gente, ele é assim, Deus é assim. É incrível, Deus é incrível, porque tudo que sai dele é bom. Tudo, 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 tudo. Tudo é bom. Tudo é maravilhoso. Mas aí era isso que eu queria destacar nessa parte, né? Que Deus ele tem essa universalidade, tá? Quando ele manifesta um bem para alguém, ele manifesta para todas as criaturas também. E aí ele fala: se isto não vejo, em quem aproveitaria o manifestá-lo? Quer dizer, ele iria falar para uma pessoa, mas aquela pessoa ia ficar com aquela informação para ela e ponto, e acabou, e morreu a história. Isso ia adiantar o quê? Jesus está dizendo. Ia adiantar o quê isso? Não ia adiantar nada. Então, a história do homem inocente é muito terna. Só de a recordar, meu amor surge, transborda e forma suas ondas altíssimas para verter-se, como se vertia sobre Adão inocente. E não encontrando em quem o verter, porque não encontra outro Adão que o receba, capaz de me dar os seus desabafos de amor, porque nele o meu fiat divino íntegro mantinha a minha recíproca de correspondência entre o infinito e o finito. Meu amor sofre por isso, e retornando em mim minhas mesmas ondas de amor, porque não encontra quem dá-las, fica sufocado por meu mesmo amor. Eis porque não manifestei até agora o estado de Adão inocente, nem ele manifestou quase nada de seu estado feliz, porque só ao recordá-lo se sentia morrer de dor, e eu me sentia sufocado por meu amor. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui novamente, viu? Não encontrando em quem o verter, porque não encontra outro Adão que o receba. Forma suas ondas altíssimas para verter-se como se vertia sobre Adão inocente. Porque, imagina, né, gente, assim, Jesus, ele, depois da queda de Adão, ele não encontrou mais ninguém, assim, nesse estado
inocente, no estado de vontade divina. Só a Nossa Senhora, né? Chega, eu arrepiei aqui. Só a Nossa Senhora estava no estado do Adão inocente. Só ela estava fundida com a vontade divina. Gente, assim, então a Nossa Senhora ela é um prodígio realmente de Deus, ela é uma coisa impressionante para Deus. Não tem como, não tem como, assim, diminuir a Nossa Senhora, não tem como. Porque ela é uma coisa realmente extraordinária, assim, diante de Deus. Nossa, é muito grande, assim, o papel dela diante de Deus é muito grande, porque ela conseguiu ser para Deus o Adão inocente. O Adão inocente, ela já foi concebida na vontade divina. Nenhum de nós, gente, nenhum de nós, por mais que a gente viva na vontade divina, mas quem que vai ser concebido na vontade divina, nascer já com a vontade fundida com a vontade divina? Nós não somos assim, né? Nem a Luísa foi assim. Jesus fez todo o trabalho com a Luísa e a gente presencia esse trabalho de Jesus através do livro do céu. A gente visualiza o trabalho que Jesus fez nela através do livro do céu, né? Jesus vai arrastando a Luísa cada vez mais, aprofundando ela até dar o dom da vontade divina. Quando ela recebe o dom, aí sim é que ela passa a viver na vontade divina, mas a Luísa não nasceu fundida com a vontade divina. Só o Adão, mas ele saiu do estado, e a Nossa Senhora. Quando Adão saiu do estado, Jesus não tinha mais em quem colocar, né? Entendeu? Não tinha mais em quem depositar a vontade dele, o amor dele, não tinha mais como, né? Aí, ó. Porque não encontro outro Adão que o receba capaz de me dar os seus desabafos de amor, porque nele o meu fiat divino íntegro mantinha a vida recíproca, tá vendo? Era a vontade divina que mantinha integralmente, ou seja, era inteiro, era tudo, tudo em Adão era vontade divina. Todos os atos eram vontade divina, todos. A vida era íntegra, recíproca, de correspondência entre o infinito e o finito. Deus e a criatura viviam reciprocamente de correspondência mútua. Entendeu? Mas era o fiat divino que fazia isso. Quando Adão se separou da vontade divina, não tinha mais essa vida de correspondência, porque a vontade humana, separada da vontade divina, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue manter a vida constantemente dentro de si. Não consegue, gente. Por mais que tenha o auxílio da graça, por mais que tenha o sacramento, mas não consegue. Gente, por isso que diz que é um milagre a gente viver na vontade divina. É um milagre, gente. Ter esse ato contínuo na divina vontade é um milagre. Você só querer a vontade divina é um milagre. Você nunca querer fazer a sua vontade humana, com objetivos humanos, com propósitos humanos, com motivos humanos, isso é um milagre. É um milagre. E aí que tá, né? Porque esse fiat divino que está dentro de nós que está mantendo isso. Quando Adão se retirou, ele retirou toda a família humana. Porque ele estava representando toda a família humana, entendeu? Ele estava representando toda a família humana. Aí ele retirou toda a família humana dessa realidade. Meu amor sofre por isso. E retornando em mim minhas mesmas ondas de amor, porque não encontra quem dá-las,
fica sufocado por meu mesmo amor. Gente, imagina, né? Você que já tem uma caminhada na divina vontade, ou mesmo você que está começando agora, que está escutando agora esses conteúdos, mas imagina essa sensação que Jesus está falando, porque a gente sente um pouco disso. A gente não tem com quem falar da divina vontade. A gente não tem para quem depositar essas luzes. As pessoas que vivem ao nosso redor, elas não têm interesse na divina vontade. Elas não têm disposição para escutar as luzes. Elas não dão atenção para o que a gente fala. Elas não dão atenção para as coisas de Deus. Entendeu? A gente se sente sufocado. A gente se sente sufocado. Igual Deus. Sabe? Sabe essa sensação assim de que você não tem com quem falar? É muito triste isso, gente. Assim, talvez essa seja a parte mais triste de viver na divina vontade, né? Assim, Jesus alivia bastante pra gente, porque a gente tem grupo de estudo, porque a gente pode vir aqui na internet falar, mas sempre, sempre fica essa tristeza no nosso coração, porque a gente sabe muita coisa. Deus nos dá entendimento de muita coisa, mas a gente não tem quem colocar isso, sabe? A gente às vezes está no meio de pessoas, está num grupo ali, numa roda de conversa, mas a gente entende muita coisa, mas a gente vê que não dá para colocar nas pessoas, sabe, gente? Não é má vontade, assim, esse povo não entende nada mesmo, eu vou ficar calado. Não é má vontade, não é. A gente queria doar, a gente queria dar, a gente queria, mas a gente vê que que vai ser jogar pérolas aos porcos, porque a gente percebe que as pessoas elas não têm disposição, elas não querem. Eu não sei o que que é, gente, mas é a coisa mais triste, assim, de viver na divina vontade. A, é sentir que a divina vontade está sufocada. Não é por mim, não é por si mesmo que você sente a dor. É pela divina vontade. Você vê claramente que a divina vontade ela é sufocada o tempo inteiro. Ninguém percebe a divina vontade. Ninguém percebe Deus. As pessoas usam o tempo todo os atributos divinos, porque elas ainda conseguem usar os atributos divinos, né? Enquanto elas estão na Terra, elas conseguem usar. Né? Algumas usam mais por causa da graça, por causa da redenção, dos bens da redenção, tem muitas que usam mais. Mas todos ainda, em algum grau, conseguem usar os atributos divinos. Elas usam e elas não têm consciência que elas estão usando, sabe? Elas pensam que são elas que estão fazendo, elas que estão falando, elas estão pensando genialmente, elas, e nananana, sabe? Gente do céu, você vê claramente assim como é dolorido, porque Deus, ele é muito isolado da vida das pessoas. Nossa, as pessoas isolam muito Deus. As pessoas dão pouca atenção para Deus. Divina vontade fica muito sozinho, né? Eu fico, muitas vezes eu imagino essa dor divina, muitas vezes, assim, nossa, eu não consigo desabafar. E eu tô sentindo essa dor. Imagina a dor de Jesus. Imagina Jesus tantos e tantos anos. Imagina a Nossa Senhora. Imagina a Nossa Senhora. Gente do céu, assim. Nossa, dá vontade de arrancar os cabelos.
Imagina a Nossa Senhora, que ela vivia um tempo em que as pessoas tinham menos consciência de Deus ainda. Conheciam menos Deus ainda do que hoje as pessoas conhecem. E tem materiais, né, à disposição para conhecer. Então, era muita dor, gente, era muita dor. Nossa, dor atrás de dor. Eis porque não manifestei até agora o estado de Adão inocente. Aí Jesus está explicando por quê, né? Não tinha que receber, se até hoje é difícil. Imagina, né? Imagina, assim que Adão caiu, se Jesus tinha alguém para escutar divina vontade. Imagina. Aí passou esse tempo todinho preparando as pessoas, para as pessoas conhecer ele, para as pessoas conhecer mais Deus, para as pessoas ter mais abertura, para elas ficarem convencidas que a vontade delas é ruim. Você vê assim que o mundo hoje, ele tá deixando muito explícito o mal que é a vontade humana. Você vê? O mundo, ele ele está fazendo os seres humanos tomarem consciência de que as escolhas deles fora de Deus é um desastre. É um desastre. Eis porque não manifestei até agora o estado de Adão inocente, nem ele manifestou quase nada de seu estado feliz. Adão também não conseguia manifestar como era a vida dele antes de pecar. Porque só ao recordá-lo, se sentia morrer de dor e eu me sentia sufocado por meu amor. Só de Adão recordar, lembrar, ele sentia essa dor profunda de lembrar que havia pecado, né? Ele sentia uma dor tremenda, assim, por lembrar disso. E Jesus fala, e eu me sentia sufocado por meu amor. Jesus sentia sufocar, né? Pelo amor dele, né? Porque não tinha mais como ele depositar isso em Adão. Adão estava fechado, né? Agora, minha filha, querendo restabelecer o reino de minha divina vontade, vejo a utilidade de manifestar o estado de Adão inocente. E é esta causa pela qual frequentemente te falo de seu estado sublime, porque quero repetir o que fazia com ele, e em virtude de meu querer quero elevar-te ao estado primeiro da criação do homem. Uau! O que não pode me dar a criatura que possui o meu Fiat, a unidade dele, tudo pode me dar e eu tudo posso dar para essa pessoa. Então, podendo dar que manifesto, meu amor não sufoca minhas ondas. Antes se põe fora. Então, a criatura agora, ela consegue receber o que Deus dá para ela, porque ela agora consegue entender o que Deus está dando para ela, né? E aí ele consegue pôr para fora. E vendo-as reproduzidas na criatura, goza. E sinto que quero manifestar o que não se conhece para a utilidade e bem delas. E aí Deus quer cada vez mais manifestar, 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 manifestar. Assim, riquezas, riquezas do Fiat, né? Suprema, assim, do Fiat divino. Então, quantas coisas ainda, né? A humanidade vai descobrir, né? Acredito que as próximas gerações que vão dar continuidade, né? As próximas gerações de filhos da divina vontade que vão dar continuidade. Imagina quantas coisas mais eles vão descobrir, porque Deus vai manifestar ainda mais e mais e mais coisas para a utilidade e bem, né, de nós, seres humanos. Se você soubesse quanto gozo nos dá, como festeja meu amor quando vejo disposta a criatura que quer receber meus bens, seria mais atenta e fazer-me desabafar meu amor contido. Nossa, Jesus não diga isso não, que a gente fica, né?
A gente fica caindo, fica mole aqui, né? A gente fica mole, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Nos ajuda, né, Jesus? Nos ajuda, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Nos ajuda, por favor. A gente quer muito, 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 Senhor, ter essa abertura, né? Ter essa atenção para o seu desabafo de amor, para o Senhor poder desabafar esse amor todo. Meu Deus do céu. Ai, ai. É muito incrível isso, né? É muito incrível. E aí, quando Jesus ele falava aqui disso, né? Ele fala assim: vejo a utilidade de manifestar o estado de Adão inocente. E é esta a causa pela qual frequentemente te falo. Ele está vendo a utilidade agora por causa daquilo que eu já havia falado, né? Que agora o homem está mais disposto porque ele tem mais conhecimento de Deus, né? E também mais conhecimento sobre a sua vontade humana, né? Assim, as pessoas que Jesus chama para conhecer a vontade divina são pessoas que, de alguma forma, assim, já tem uma certa repulsa, né? Já perceberam, assim, que tem alguma coisa nelas que não é bom. Elas já, de alguma forma, se deram conta que tem alguma coisa dentro de si que está atrapalhando o processo delas com Deus, né? Então, é a vontade humana. É a vontade humana. E aí, Jesus vê essa utilidade de manifestar agora, porque as pessoas estão mais conscientes, né? E aí ele diz assim: e é esta a causa pela qual frequentemente te falo de seu estado sublime, porque quero repetir o que fazia com ele, e em virtude de meu querer, quero elevar-te ao estado primeiro da criação do homem. Nossa, meu Deus do céu. É muito grande isso, gente. E a gente sente isso, né? A gente sente que Deus está nos levando para esse estado primeiro. A gente vai percebendo, assim, na nossa vida isso acontecendo, né? Que Deus está nos fazendo experimentar tudo, assim, na nossa vida, a partir do pensamento primeiro que Ele tinha para as coisas, sabe? A partir do pensamento primeiro que Ele tinha. Quando Deus criou, por exemplo, o alimento, Ele tinha um pensamento quando Ele criou o alimento. Tinha um pensamento. E por trás desse pensamento tinha um bem que Ele queria doar para o homem, né? É muito lindo isso, é muito incrível. E aí a gente vai entendendo isso, né? Que Deus está doando, então Deus está doando o alimento. Quando Deus doa esse alimento é para poder nutrir você, para poder dar forças para você. E você vai entendendo isso e vai desfrutando cada vez mais desse bem que Deus proporciona para você através do alimento. É claro que aqui eu estou usando um exemplo bem pequeno, sabe? E assim, não é que a gente fica, né, 24 horas assim, percebendo isso. Não é. Não é assim. A gente fica 24 horas, né, assim, nessa sublimidade toda. Não é isso. É um estado sublime, né, mas assim, de uma vida interior. Interiormente é muito sublime, né? Porque a gente fica recebendo as coisas de Deus desde o pensamento original do Pai, da forma com que o Pai queria que o homem recebesse aquele bem. E a gente recebe, né, da forma que o Pai desejava que o homem recebesse aquele bem. Então é sublime por causa disso. Mas, de fato, tem momentos que Deus nos permite perceber de uma forma
sublime, né? E de uma forma clara que aquilo ali é muito sublime, né? Então tem momentos da nossa vida que a gente percebe realmente que é algo muito grande o que Deus está fazendo com a gente, né? O dia desse eu tava tomando banho de rio, gente, e assim, eu nunca tinha tomado um banho de rio daquele, né? Porque eu percebi, assim, o amor de Deus na água, de uma forma que eu nunca tinha percebido, sabe? Parecia que Deus estava me abraçando, que Deus estava, sei lá, é uma coisa realmente que não tem como explicar, né? Sim. Então, mesmo que Adão não sentisse essa dor, mas ele não ia saber explicar nunca, né? Porque quem que vai saber explicar, sim, que é essa felicidade que Deus dá pra gente? Não tem como você explicar. Porque não é assim, felicidade de dopamina, gente. Não é felicidade de dopamina. Não é, mas você se sente tão pleno assim, sabe? Por causa da presença dele, você sente uma plenitude tão grande dentro de você, porque você sabe que você está com ele ali e você desfruta daquele daquele bem que o teu pai tá te dando, sabe? E você sabe que é ele que tá te dando aquele bem. E isso é tudo que você precisa para você sentir todo o contentamento desse mundo. Sabe? Então é essa felicidade assim que a gente sente, essa sublimidade que a gente percebe algumas vezes, né, na nossa vida. A gente sabe que Deus está nas coisas. Isso é incrível demais. Isso é muito incrível, sabe? Nossa, o vento que sopra assim. Hoje estava um vento tão bom, tão maravilhoso. Meu Deus do céu. Disse, ai, Senhor, obrigada. É o Senhor. A gente reconhece Deus. A gente reconhece Ele. Nas coisas, pode ser grande, pode ser pequeno, a gente reconhece Ele, sabe? Isso é muito grande, a gente passa realmente a viver dentro de Deus, vendo o Criador nas coisas, vendo o Criador na nossa vida. E isso o homem havia perdido, né? Depois da queda do Adão. Dito isso, fez silêncio, e eu me sentia como abismada no querer divino. Suas maravilhas, que a alma pode fazer ao possuir sua vontade, me arrebatavam, e eu, pequenina, nadava no mar de luz do Fiat, e conforme me movia, assim se levantavam ondas de luz, e vestidas destas ondas, de tintas de variadas belezas, e iam se descarregar no seio do meu Criador. E a paterna bondade celeste, vendo-se investida pelas ondas de sua pequena, movia suas ondas para mim. Ó vontade suprema, como é admirável, amável, desejável, mais que a mesma vida. Você me ama tanto que me põe em concorrência com meu Criador, querendo que me ponha a par com aquele que me criou. Mas enquanto minha mente se perdia no fiat, meu doce Jesus acrescentou: minha filha, quem possui a unidade de meu querer é dona de agir, de fazer o que bem quer, porque tem em si a fonte do bem, tem na sua disposição, sente em si os toques contínuos do seu Criador. Porque assim, em vez de você sentir que, que é você que está agindo, que é você que está fazendo a sua vontade, você sente que na verdade é Deus que está movendo você. Por isso, sente em si os toques contínuos do seu Criador. Você percebe que a vontade divina está movendo você a fazer aquele bem, né? Você tem a fonte do bem, é a fonte do bem está à sua disposição, né? Então,
a vontade divina, Deus vai lá e, e move você a fazer o bem, a agir, né? Agir. Então, você está na unidade do querer divino. Você age da mesma forma com que Deus age, né? Está na unidade do querer divino. Você não age sozinho, Deus age junto com você, né? Então, é dono de agir e fazer o bem que quer. Então, por que fazer o bem que quer? Porque esse querer, ele está junto, já está fundido com o querer divino, entendeu? E a pessoa sente esse toque do Criador, como Jesus está falando aqui. As ondas do seu paterno amor e sentir-se-ia muito ingrata se não formasse suas ondas, né? Muito mais que sente correr em sua alma seu pequeno mar, surgiu do mar imenso daquele que a criou. Então, essa vontade de correspondência, essa vontade de devolver para Deus o amor que recebe de Deus. Mas isso que é incrível, porque a gente sabe que nunca vamos ser grandes, sempre vamos ser pequenos, né? E Deus nos ama primeiro. Na divina vontade, Deus sempre nos ama primeiro. A gente sempre percebe o amor dele e, e devolve, né? Devolve esse amor para ele. Ao contrário, quem não possui sua unidade não possui a fonte. A pessoa que não possui a unidade do querer divino, ela não é fundida no querer divino, ela não possui a fonte do bem, que é a vontade divina, obviamente, né? Ela não possui essa fonte. Portanto, tem necessidade, se quer fazer o bem, da liberalidade divina em cada ato bom que quer fazer. Quase ato por ato deve pedir a graça para poder cumprir o bem que quer, tá vendo? Ela não tem já à disposição dela a fonte do bem. Ela não tem à disposição dela esse fazer o bem. Ela precisa de estar todo momento pedindo a graça para poder fazer o bem que ela quer fazer, o bem que ela quer cumprir, que ela precisa cumprir, porque não é algo, vamos dizer assim, automático nela. Essa constante de fazer o bem não é automático. Ela precisa de pedir a graça. Então, quem vive na graça, quem não vive no querer divino, mas vive da graça, precisa o tempo todo pedir a graça, né? Então, a pessoa acorda, por exemplo, e aí ela pede, né? Senhor, dai-me a graça de, de fazer bem o meu trabalho, dai-me a graça de ser paciente, dai-me a graça de atender bem as pessoas, dai-me a graça de não xingar o meu chefe, não sei. Aí ela vai pedir para Deus a graça para ela poder fazer o bem. Já quem vive na vontade divina, a gente pede a Deus para ficar na vontade divina, né? O que a gente mais pede a Deus é para a gente não sair da vontade divina, né? Mas é muito automático. A vida divina, ela vai se manifestando em nós de uma forma muito espontânea. A gente fica atento, assim, para não fazer nossa vontade, né? Para estarmos no nosso nada. Então, faz parte isso, tem que estar no nada. Isso implica não querer nada, não ser a própria vontade divina mesmo. E, e é muito, a vida divina é muito automática. A gente fica atento ali em estar com Deus, presente ali na nossa vista, né? Fazendo companhia a Ele e tal, cada pensamento, tudo é acompanhado dele. Mas a gente não fica pedindo toda hora isso, eu quero isso, quero aquilo. A gente já sente que tem tudo à nossa disposição, que a divina vontade, ela já atua dentro de nós, os atos já estão, né, prontos para a gente
tomar posse, né, da divina vontade. A gente já sente dessa forma. Então, por isso que a gente não fica, cada ato que for fazer, né, ali pedindo a graça de Deus, não sei o quê, né? Não quer dizer assim que você não possa rezar. Eu até comecei aqui rezando, pedindo o Espírito Santo de Deus, né, para meditar e tudo mais. Mas que a gente não fica tão preso a isso, sabe? A estar pedindo a graça, porque a gente já confia que a divina vontade vai estar dando tudo que a gente precisa. E a gente fica mais com a cabeça ligada em fazer companhia a Deus. Então, em vez da gente ficar preocupado em se eu vou fazer o bem, se eu não vou, se eu vou conseguir fazer, se eu não vou conseguir fazer, a gente fica mais focado em fazer companhia a Deus, né? Quase, cadê? Aí Jesus continua dizendo assim: em troca, quem possui minha unidade, o bem torna-se natureza, e só ao querer agir, encontra a fonte do bem em si e age. Tá vendo? É muito espontâneo. É muito espontâneo. Então, você quer agir. Quando você quer agir em direção ao bem, é Deus que quer agir, não é você, é Deus que quer agir. E você só percebe isso, sabe? Porque na vontade humana, a gente pega o vício de achar que sou eu que quero fazer o bem. Mas isso daí vai mudar na sua cabeça. Você vai perceber que é Deus que quer fazer o bem através de você. Então, é automático isso que vai acontecer. Você percebe, Deus dá um toque em você, Deus toca em você, você fazer um bem. Vem uma inspiração, vem na sua cabeça alguma coisa, aí você sabe que é Ele, né? Você já automático vai pensar nele. Eita, é Deus que está me pedindo, é Deus que quer. E aí você diz, tá bom, então vamos fazer. E você já encontra a força para fazer e você já faz. É automático, né? Você e Deus estão fundidos ali naquela ação. E aí você fica ali, né? É, disponível para estar com Deus, né? Na sua mente, no seu coração, todo momento. Amém? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Jesus, por este momento tão maravilhoso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.